Você trabalha com o PBQPH, mas tem dificuldade de entender os termos técnicos e como ele se aplica no dia a dia no seu trabalho. E digo mais, você até entende isoladamente, mas não consegue trazer tudo isso para a realidade, entender como as coisas funcionam sistemicamente, porque elas existem. E vou colocar mais uma questão ainda, você tem dificuldade de fazer com que as pessoas com que você trabalha entendam sobre tudo isso e isso dificulta a aplicação na sua empresa. Pois olha só, se você quer aprender a implementar o PBQPH passo a passo, entendendo cada conceito e como estruturar isso na sua empresa, vem comigo. Mas já pega um papel e caneta na mão e vai anotando, porque eu vou te trazer uma verdadeira aula. Olá, eu sou a Marilis Kuligoski, auditora líder e especialista em sistemas de gestão da qualidade. E esse é um canal que foi feito sob medida para você que também deseja crescer nessa área. Talvez você que está aqui comigo já sabe, mas não custa relembrar, o PBQPH é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, criado pelo governo federal, uma norma brasileira e não internacional. Embora o PBQPH tenha sido escrito, estruturado, idêntico à estrutura da ISO 9001, a ISO 9001 sim é uma norma internacional, mas o PBQPH é uma norma brasileira, só existe aqui no Brasil. Ela existe, o seu objetivo de criação foi para garantir que mesmo as construções para pessoas com menor poder aquisitivo, utilizando materiais mais baratos, eu diria, disponíveis no mercado da construção, garantam qualidade aos usuários e aos moradores. E também beneficia muito o empresário, quando a construtora consegue garantir que ela aplica o PBQPH na construção e, claro, para o governo federal fazer uma moralzinha, ele disponibiliza aquilo que nós chamamos de apoio à produção, o que permite ao empresário ter capital de giro e financiar mais obras ao mesmo tempo, ganhar produtividade e maximizar seus lucros também, é claro. PBQPH e NBR 15575. Eu não posso falar do PBQPH sem falar do NBR 15575. Também é conhecida como Normas de Desempenho das Edificações Habitacionais. Lembrando que é uma norma técnica brasileira que estabelece requisitos e critérios, focando a garantia do desempenho estrutural, térmico, acústico, lumínico, entre outros aspectos da própria construção. Assim como a ISO 9001, o PBQPH também precisa seguir requisitos regulamentares aplicáveis. E como nós estamos falando na construção de obras habitacionais, é necessário que a construtora certificada no PBQPH garanta o atendimento às normas de desempenho estabelecidas pela NBR 15575. Agora que nós entendemos que o PBQPH não se implementa sozinho, mas sim com a NBR 15575, nós precisamos entender como ele foi estruturado. E daqui para frente, pessoal, o vídeo ele vai ficar um tanto técnico mesmo, mas eu vou fazer o possível para traduzir da maneira mais simples possível. Vou buscar uma linguagem não tão técnica, mas um tanto mais didática, para poder auxiliar vocês no entendimento de como vocês vão implementar passo a passo. PDE. Quando nós entramos no requisito 8.3 da norma, Projeto e Desenvolvimento, a primeira coisa que aparece antes dos projetos serem criados propriamente ditos é o PDE. Eu gostaria de explicar para os leigos, aqueles que estão começando na construção civil agora, que para toda obra residencial existem vários modelos construtivos. Existem obras residenciais realizadas em parede de concreto, existem obras residenciais realizadas em alvenaria convencional e outras realizadas em alvenaria estrutural. Pensem que são sistemas construtivos diferentes. Por mais que todos tenham o mesmo propósito, a NBR 15575 visa garantir que, independente da escolha, todos os níveis de desempenho sejam atendidos. E aqui, pessoal, por vários momentos vocês vão me ver sair do corpo, porque eu encontro barbaridades na construção civil e eu quero deixar claro aqui que os exemplos que eu trago
não é para demeritar, mas é para ensinar o que você não deve fazer. E agora, considerando tudo isso que eu acabei de falar, eu quero trazer alguns exemplos para vocês. Digamos que eu fosse criar um medicamento inovador para curar a dor de cabeça numa questão de poucos minutos, mas poucos minutos mesmo. E eu primeiro elaboro a receita daquele medicamento, mas eu não tenho as premissas daquele medicamento, qual é o propósito dele, para que ele serve, o que é que ele tem que garantir, quais requisitos de segurança eu tenho que verificar com relação às matérias-primas utilizadas para os possíveis pacientes que vão utilizar daquele equipamento. Será que eu posso utilizar uma matéria-prima num paciente que tem propensão a ter um risco cardíaco? O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que eu não posso ter a estrutura, a fórmula do projeto do meu medicamento sem saber adequadamente o desempenho daquele medicamento e os riscos que ele pode impactar o meu paciente. Mas agora eu vou trazer o que eu encontro na construção civil. Eu vejo algumas construtoras que elaboram os projetos da edificação sem ter criado o perfil de desempenho da edificação. Vocês conseguem imaginar com esse tipo de exemplo que é inconcebível uma situação como essa? É claro, pessoal, lamentavelmente, existem empresas que passam por auditoria tanto interna como externa e apresentam um PDE para um auditor que foi cópia e cola de tantos outros que já viram antes e o auditor, não sei se por falta de conhecimento ou por preguiça de auditar, aceita aquilo. Pessoal, eu vejo horrores nas minhas auditorias. Pessoas que me apresentam PDEs de modelos construtivos diferentes. Então, eu realmente lamento, pessoal, aqui é a minha nota de pesar. Eu lamento quando isso acontece, mas é meu dever como auditora e como instrutora, como uma pessoa de referência na área da gestão da qualidade aqui no canal e para toda a minha comunidade, para todos os meus membros, para todas as pessoas que me assistem, dizer a forma correta de fazer. Não se faz projeto antes do PDE, sempre primeiro o PDE. Entenderam? Uma vez que vocês entenderam que é primeiro o PDE para depois o projeto, fica claro que a importância dele vir primeiro documento, é que ele defina o desempenho da edificação que será construída, certo? E aqui, nesse momento, eu até vou pedir para o Gerran me ajudar com algumas ilustrações aqui no vídeo do conjunto, porque quando nós falamos em desempenho, nós precisamos considerar o desempenho do sistema construtivo, independente do método em que foi utilizado. Eu gosto de dar exemplos em que eu estou familiarizada. Então, eu vou utilizar uma alvenaria estrutural, por exemplo, que foi utilizada blocos de concreto, onde o projetista dimensionou que estes blocos precisam ter uma espessura, digamos, de 19 centímetros de largura. Como é que o meu projetista vai ter noção que o sistema vai atender o desempenho acústico? Bom, primeiro, ele precisa conhecer o que a norma de desempenho acústico proveniente da 15575 requer para as edificações residenciais. Esse é o primeiro passo. Considerando essa questão como entrada na elaboração do PDE e entendendo o método construtivo da edificação, que seria a alvenaria estrutural no meu exemplo. Lembrando que a alvenaria estrutural é um composto do bloco, do grout, do prisma e tudo mais. Para quem é da área, o pessoal vai me entender. É aquela questão de estar montando ali um tijolinho, massa, para a construção civil, mas claro, atendendo os níveis de desempenho. O pessoal mais técnico, que me perdoe a forma como eu estou falando, não utilizando um vocabulário tão técnico, mas eu quero que cada um dos membros, dos meus inscritos aqui do canal, consigam entender. A 15575 entrou, sabendo o método da minha construção, alvenaria estrutural, eu vou elaborar o meu PDE e vou realizar um projeto considerando todas essas premissas da norma. Vou submeter
este projeto a uma avaliação de desempenho acústico, que pode ser através de um laboratório devidamente acreditado. Este laboratório vai realizar as simulações e vai emitir um laudo de desempenho acústico, onde podem aparecer situações em que o desempenho não seja atendido. E é aqui que está o pulo do gato, pessoal, porque o bom auditor precisa ler e analisar esse laudo, identificar se todos os pontos da edificação foram atendidos. Pode acontecer, no caso de mais de um pavimento para o outro não atender o nível mínimo de ruído estabelecido. E talvez a própria empresa que fez essa simulação sugira a aplicação de uma manta acústica entre um pavimento e o outro. Mas essa informação precisa preencher o PDE do empreendimento, porque lá eu não vou dizer apenas os critérios que a 15575 exige, mas de que forma que eu, construtora, atendo este desempenho. Entenderam? E aqui eu já entro em outra coisa que faz com que eu saia do corpo quando eu estou auditando um PDE, e é uma cópia dos itens da 15575. Atender o mínimo D, atender o mínimo D, atender o mínimo D. Gente, se eu quisesse saber isso, eu iria pegar a 15575 e leria apenas. Não, coloque isso, mas numa outra coluna da tua planilha, diga de que forma você atende, se é via projeto, cite o laudo de desempenho acústico que você utilizou, cite outras questões que você precisou realizar para atender em toda a sua edificação, todos os níveis daquele desempenho. Lembrem-se que eu estou utilizando o exemplo do desempenho acústico, mas existem vários outros pela norma. Eu não tenho como falar todos, senão esse vídeo iria ficar enorme, vocês nem iriam conseguir assistir ele inteiro. Mas eu vou utilizar um exemplo para que vocês saibam aplicar para os outros. E ainda aqui, pessoal, eu também preciso considerar, há pouco eu falei o exemplo da manta, os materiais que serão aplicados nesta edificação. E até me utilizando da questão do desempenho acústico, se essa obra residencial for construída, por exemplo, perto de um aeroporto, com certeza a classe de ruído será maior por causa do barulho das aeronaves. Vai existir um outro laudo do entorno do empreendimento que vai atribuir uma classe de ruído, lembrando que nem sempre a classe é a mesma em todos os blocos. Eu posso ter blocos com classe 1, 2, 3 dentro de um mesmo empreendimento, mas tudo isso precisa constar no PDE para entrada de projeto. Por quê? Quando eu for colocar as janelas, as portas, eu preciso definir a espessura dessas janelas, a espessura das portas, se são maciças ou se não são, para garantir o isolamento acústico necessário naquela casa ou naquele apartamento. E nesse momento, pessoal, vai entrar outra estrela do PBQ-PH. O famoso PCT, conhecido como Plano de Controle Tecnológico. Lembrando que ele deve ser realizado para produtos, sistemas e serviços. E aqui, quando eu falo em produtos, eu preciso atribuir, a partir dos projetos que foram estruturados com base no PDE que nasceu da 15575, eu preciso atribuir os critérios para aquisição destes produtos. Lembrando que todo critério para aquisição de um produto na construção civil também precisa seguir normas técnicas. Então, um bom plano de controle tecnológico é aquele que diz o produto, diz a norma, determina o critério e como você garante que aquele produto atende o desempenho. Vou dar um exemplo. Muitos apartamentos têm reclamações sobre infiltração de um andar para o outro. Nós precisamos identificar se o problema está no produto escolhido, se ele está tecnicamente adequado, digo impermeabilizante para áreas úmidas do empreendimento, como por exemplo banheiros e lavanderias, ou se o método de execução também, que são os procedimentos de execução de serviço, estão sendo realizados da maneira correta, com todas as demãos necessárias de impermeabilização, com aquela manta que é colocada de impermeabilização de ralo. É tudo
isso, pessoal. Por isso que eu falo que nós precisamos pensar não isoladamente em produtos, mas em sistemas. Falar em desempenho da edificação é pensar no desempenho como um todo. E a outra coisa que me tira do corpo quando eu vou auditar um plano de controle tecnológico é quando escrevem lá, atender a norma técnica X. E aí eu pergunto para você, o seu almoxarife tem as normas técnicas no momento de receber esse produto e sabe exatamente onde estão os critérios para que ele possa verificar e receber? Lembram que eu comentei com vocês que o PBQPH é para garantir a qualidade das edificações? E isso eu me refiro também aos materiais que são utilizados? É por isso, o plano de controle tecnológico serve para que o almoxarife, ao receber um material em que o comprador emitiu uma ordem de compra, citando a norma técnica que o produto deve seguir, para que ele saiba os critérios que ele vai ter que avaliar ao receber este produto. E, claro, dar entrada para a avaliação de desempenho desse fornecedor. Olha como tudo isso é sistêmico, isso não é lindo? Se você acha lindo, já comenta aqui no vídeo do canal para eu saber se você acha tão lindo como eu acho. E outra coisa, se você não se inscreveu, chegou o momento para que você se inscreva agora mesmo e não perca vídeos como esse, uma verdadeira aula, tanto para a construção civil como para a indústria, tudo voltado à qualidade, auditoria e carreira. Como o assunto é muito técnico, pessoal, eu vou tentar fazer um resuminho junto com o Gerran aqui com vocês. Então, tudo nasce do meu desejo de certificar o PBQPH. O PBQPH, por sua vez, deve atender a 15575. Para que eu estruture o desempenho da edificação, eu preciso definir o método construtivo e criar o PDE. A partir do PDE vão existir os projetos da edificação, contemplando também o plano de controle tecnológico de materiais e serviços daquela edificação. E dentro de tudo isso, ainda existirão nas fases preliminares a necessidade de buscar laudos de desempenho, monitorando cada tipo de desempenho que se deseja avaliar segundo a 15575, que eu falei lá no começo do vídeo, acústico, lumínico, estrutural, entre outros. E você pensa que acabou? Não, tem muita coisa pela frente. Próximo item que eu vou abordar com vocês agora é o PQO. Vamos lá, pessoal. PQO, Plano de Qualidade da Obra. Eu considero esse um documento de suma importância para o engenheiro residente de qualquer canteiro. Lembrando que o plano de qualidade da obra precisa ser realizado um para cada obra. Independente se existem dois empreendimentos gêmeos muito parecidos no mesmo terreno, se são obras diferentes, é um para cada obra. Entenderam? Este plano de qualidade da obra tem seus requisitos definidos no item 811 do PBQPH, versão 2021. Ali tem toda a estrutura de requisitos que o documento precisa conter em sua estrutura. Lembrando que, para resumir, ele é um apanhado de praticamente todo o sistema de gestão da qualidade. Nesse momento, o engenheiro vai ter o PCT daquele empreendimento, que são os materiais e serviços aplicáveis àquele tipo de canteiro. Porque, como eu comentei com vocês, pessoal, existem algumas construtoras que possuem 3 métodos construtivos. Ela pode estruturar um plano de controle tecnológico, um para cada modelo, alvenaria convencional, um para alvenaria estrutural e o outro, por exemplo, para parede de concreto. Mas se ela quiser fazer um plano de controle tecnológico para todos os métodos construtivos, ela também pode. No entanto, cabe ao engenheiro da obra preencher a aplicabilidade para o seu canteiro. Lembrando que eu estou falando do PQO e o PCT é como se fosse filho do PQO, para que o engenheiro residente saiba orientar a sua equipe os tipos de serviços e controles aplicáveis, tanto para materiais como para o recebimento de concreto, por exemplo. Neste documento, o PQO, vão existir a lista de procedimentos de execução aplicáveis. Se eu estou falando de uma obra de alvenaria estrutural, vou ter um procedimento para alvenaria estrutural. Se eu estou falando para parede de concreto, eu vou ter procedimento de execução de parede de concreto. E assim sucessivamente.
entre outros, pintura, e a pintura pode variar a técnica de aplicação conforme o método construtivo, impermeabilização de áreas úmidas, instalação de janelas, realização de pavimentação, entre outras. Além disso, esse documento contém a lista de fichas de verificação de serviço. Até porque, pessoal, o procedimento precisa definir o método de como o serviço deve ser realizado. E agora, não sei se você se lembra, eu havia dado um exemplo da impermeabilização e da infiltração. Alguns empreendimentos têm problema de infiltração e precisam descobrir se o problema é o material que não atende às normas técnicas ou é o método de execução. O método de execução, ele deve ser definido passo a passo no procedimento de execução do serviço controlado. E nós precisamos treinar os nossos operadores ou empreiteiros a executar este serviço adequadamente. Por isso que eu sempre me refiro a um sistema. Eu não posso olhar nada isoladamente. Eu vou repetir isso sempre até o final do vídeo. E aqui, pessoal, eu gosto sempre de fazer uma consideração. Eu vejo que algumas construtoras definem critérios no procedimento ou na ficha de inspeção de serviço. E eu considero isso um erro, porque o desempenho de uma edificação para outra muda, em especial na região em que ela foi construída. Se eu fizer uma obra de alvenaria estrutural numa região metropolitana, numa região mais rural, que tem pouco ruído, o meu nível de desempenho ele é mais baixo. Mas se eu fizer aquele mesmo empreendimento ao lado do aeroporto, eu vou precisar tomar o cuidado de ter características diferentes, como por exemplo, ter um reboco com uma espessura maior além daquele bloco de 19, para que o ruído não passe para dentro do empreendimento. Pensem comigo, se eu definir um critério padrão para reboco para todas as minhas construções, em alguma região, talvez o meu desempenho acústico seja comprometido. Marilise, como é que você recomenda? Critérios devem estar nos projetos que nasceram do PDE e foram validados pelo laudo de desempenho daquele empreendimento especificamente. Já o método de execução fica para o procedimento de execução, que posteriormente será comprovado se o critério foi atendido comparado ao projeto pela ficha de verificação de serviço. Ai, gente, eu sou tão apaixonada por isso tudo. Isso é muito lindo, eu amo demais isso. E até falando que tudo isso é lindo, eu não sei se você realmente acha lindo, mas eu gostaria muito de ouvir sua experiência na construção civil. Comenta aqui quais são as suas alegrias, os seus orgulhos e as suas tristezas nos empreendimentos que você atua. Quais são suas maiores dúvidas? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar interagir com você. E aqui, pessoal, é muito importante fechar com chave de ouro esse vídeo. Porque aí talvez vocês me perguntem, Marilise, se eu fiz uma simulação lá no início, um laudo de desempenho no início do empreendimento, eu preciso fazer um laudo posterior? Se for o primeiro empreendimento que você está executando, sim, você precisa. Porque aí chegou o momento de validar o sistema como um todo. E o PBQPH, pessoal, é justamente isso. É a construtora garantir que entregou o empreendimento, aplicando materiais com qualidade e validando todos os desempenhos requeridos pela 15575. E o que vai validar é o laudo final do sistema pronto e concluído. E este laudo deve voltar lá para o PDE, lembram? Para validar o PDE do empreendimento, dizendo que o laudo X atesta que o desempenho acústico foi atendido. Gente, isso é maravilhoso. E talvez vocês me perguntem agora, mas Marilise, se eu criar um novo empreendimento seguindo as mesmas condições, mas falando de desempenho acústico, seguindo a mesma classe de ruído, eu vou ter que fazer esse laudo de novo? Aí não, porque você consegue comprovar que as mesmas condições foram seguidas. Gente, esse vídeo está sensacional, não está? Se você achou que está sensacional, aproveite e compartilhe esse vídeo com as pessoas da área, porque eu tenho certeza que quando as pessoas entenderem do que você está falando, você terá verdadeiros aliados
para atuar no seu sistema de gestão da qualidade. E aqui eu agradeço a todos vocês que ficaram até esse momento do vídeo. Eu espero ter conseguido explicar de uma maneira didática, com uma linguagem não técnica, para que todos entendam tudo isso. E esse, pessoal, é o verdadeiro propósito aqui do meu canal, trazer a gestão da qualidade, independente da área, de uma maneira simples e descomplicada. E se você se identificou com esse conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo e dá uma olhadinha no meu clube de membros, porque quem é membro do meu canal tem vantagens exclusivas, como downloads de documentos, assistir aulas gravadas do meu curso de formação de auditores internos da qualidade, o melhor do mercado. Tudo isso eu deixo aqui na descrição desse vídeo, inclusive o meu contato. Se você quiser que eu realize um treinamento de maneira presencial ou de maneira remota, ao vivo com a sua empresa, tem tudo ali aqui na descrição, os meus contatos, links sobre o meu livro de comportamento de sucesso no mundo corporativo, porque eu também sempre defendo que apenas a escolaridade não faz um bom profissional, mas sim o comportamento proativo que ele tem no mercado, saber conversar, saber se posicionar. Dá uma olhada nessa descrição, porque ela está recheada de informações. E se você ficou até aqui, coloca lá um foguetinho no vídeo para saber que você ficou comigo até o final e compartilha esse vídeo a quem possa interessar. Antes de sair daqui, dá uma olhada nesses outros vídeos que eu separei para vocês e eu te vejo, claro, no próximo vídeo. Até mais!